Bom, vamos lá então. Ó, já está gravando. Fiquem à vontade, tá? Quem quiser abrir a câmera e abrir áudio, fiquem bastante à vontade. Eu espero que seja uma conversa, mais uma conversa do que uma palestra, tá? Bom, eu já dei aula para vários de vocês, mas alguns eu não conheci o nome aqui, então pode ser que sejam alunos que não participaram da disciplina que eu ministrei no primeiro semestre para pós. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Liana. Eu sou professora da Facom e me convidaram para ministrar um tema no seminário para vocês, né? E geralmente a gente faz temas na área de pesquisa, cada um fala um pouco sobre a sua pesquisa, né? Sua área, seus projetos de pesquisa, algo que tá fazendo, que está dando resultado. A princípio, eu tinha passado um tópico para o professor, para o coordenador. E depois eu dando aula para a graduação, e eu estou dando uma disciplina de metodologia pela primeira vez, metodologia científica para computação, aí dando aula para a graduação, né, lendo materiais, tal, eu falei, eu acho que talvez sirva para pós a gente fazer algo um pouco diferente, ao invés de eu abordar um tópico de pesquisa, talvez aproveitar o momento em que vários de vocês estão, que vocês devem estar com talvez uma qualificação, engatando uma qualificação, começando um texto de qualificação, elaborando um projeto de pesquisa, tá? Já no nível da pós, ou do mestrado ou do doutorado, né? Se vocês quiserem até puderem no chat aí colocar, ou por voz, né? Quem está nessa etapa já de elaborar o seu projeto, né? Que é o que a gente costuma chamar de um projeto que vai acabar se tornando o texto da qualificação, né? Quem está nessa etapa, né? Eu imagino que vocês estão terminando o primeiro ano, devem estar no início desse trabalho, né? Então, Thomas está no mestrado profissional, eu já não sei se no mestrado profissional tem qualificação, não sei quais são as regras do profissional, mas eu sei que no acadêmico vocês têm um ano, né, para participar da banca de qualificação, né, que geralmente tem um texto, né, e esse texto acaba sendo defendido numa banca, né. A Ana Elisa falou que já está trabalhando no texto de qualificação, né, já está no final do primeiro ano, né, Ana Elisa? Aí o Thomas falou que tem um pré-projeto, que geralmente é a mesma ideia de uma qualificação, né, o Celso também. A Edilene é de doutorado, aí eu já não sei se no doutorado a qualificação tão cedo é difícil, né? Mas certamente já está buscando o problema, como ela disse, né? Tentando fundamentar, né, a futura tese, né? Etapas difíceis. Né? Bom, então, com essa ideia de que antes da gente fazer a pesquisa, ou antes da gente começar, ou no início, né, que seja, dá tempo da gente corrigir muitas coisas. Então, eu optei por falar aqui, eu chamei de processo científico para a produção do conhecimento, coloquei um título super genérico aqui, né, mas a ideia é que a gente reflita um pouquinho sobre o que é fazer pesquisa, como que a gente começa, quais são as classificações das ciências, porque muitas vezes a gente se perde um pouquinho parece uma infinitude, né, um leque de possibilidades. A gente vê que a ciência tem, ainda mais a computação, que a computação é uma ciência que ela pode ser a ciência fim, ou seja, você pode estudar computação para fazer computação mesmo, ou seja, para evoluir o processo relacionado à computação, né, para evoluir a própria computação, ou você pode usar a computação como um meio para resolver problemas de qualquer área, né. Então, na computação, a gente tem projetos de pesquisa em muitas áreas, e por ter muitas áreas, tem muitas características distintas, né, o projeto de uma área, de uma sub-área da computação pode ser diferente, ter nuances diferentes, ter características diferentes de um projeto, de uma outra sub-área da computação. Ou o que é pior ainda, né, se a computação estiver sendo usada como meio, né, se você estiver usando a computação para resolver um problema da biologia, o seu texto,
a forma como você vai colocar as palavras, os conceitos, o formato da apresentação, né, o meio de publicação, tudo vai mudar, né, é uma natureza diferente, é um mundo diferente, né, se você estiver na área de biologia e se você estiver numa área totalmente distinta, né, deve estar lá na química, outra vida, né, então, por ter essa infinidade de possibilidades, né, o aluno da computação fica um pouco perdido, e é natural, né. Então, vamos tentar falar um pouco hoje sobre, pelo menos, a classificação das ciências, o que é um projeto aplicado, o que é um projeto diferentes formas de classificar a computação relacionado ao tipo de pesquisa, né? Se a ciência é pura na computação, se a ciência é aplicada na computação, como que a gente caracteriza as sub-áreas da computação dentro disso, o que mais que a gente pode falar? Uma coisa importante também, como que a gente geralmente classifica a maturidade de um projeto de pesquisa, né? Se ele resulta em algo, né? E esse resultado final, geralmente, ele é avaliado, né? E, de acordo com a avaliação desse projeto final, a gente consegue enxergar se ele foi maduro ou não, né? Então, projetos mais e menos maduros, né? A gente tentar entender como que normalmente se classifica isso. É importante para a gente saber onde que a gente não pode pisar, por exemplo, onde que num projeto de mestrado eu não posso pisar, né? Então, é um terreno infértil para um projeto de mestrado, né? O que não vai dar certo. Né? Onde que num projeto de doutorado a gente não pode pisar. Né? Acho que isso, e no final, etapas de um projeto de pesquisa para a gente garantir uma receita, né? Um padrão, pelo menos aquele mínimo, né? Daquele esqueleto mínimo que a gente precisa cumprir, tá? Para a gente não ter um susto no final da nossa pesquisa. Tá? A realidade é que vocês estão numa pós-graduação, vou colocar que a maioria aqui é mestrado. O mestrado é curto, né? Então vocês têm que fazer uma pesquisa em muito pouco tempo, né? Que você fala, parece muito, 2 anos, mas não é. 2 anos é muito pouco tempo, né? Porque vocês gastam aí 12 meses onde vocês até estão tentando engatar no projeto, mas vocês estão fazendo disciplinas, e as disciplinas tomam tempo e tomam sua atenção. Quem trabalha, então, está dividindo a atenção entre disciplina e trabalho, né? Quem trabalha está fazendo disciplina e tem família, está dividindo a atenção em tudo isso. Então, a gente sabe que não é fácil, né? E aí, depois sobra um ano para todo o resto, e todo o resto é muita coisa, porque todo o resto é o seu projeto, né? Então, quem está nessa reta final do primeiro ano do mestrado, eu imagino que esteja se sentindo um pouquinho ansioso, porque tem que terminar, já tem que qualificar daqui a pouquinho e já engatar no seu próprio projeto. E a pessoa fala, mas eu acabei de entrar, né? Como que eu posso estar atrasada se eu acabei de entrar? Então, o projeto de mestrado é muito curto, né? O projeto de doutorado é mais longo, exige mais maturidade da pessoa, a pessoa pode dar passos mais sólidos, né? O que é ótimo, né? Só que também vai ser exigido dela resultados muito mais profundos, muito mais maduros, muito mais consistentes. Então, a pessoa que está fazendo um doutorado, ela tem que sustentar essa pressão por anos. Ela tem que sustentar essa pressão por 4 anos, pelo menos, essa motivação, esse trabalho sólido. Ela não pode dar passos em falso, porque também dar passos em falso no doutorado começa a deixar o doutorado, a gente começa a enxergar um fracasso no doutorado, e aí começa a dar um desespero, né, porque você não acha um projeto de doutorado na esquina, né? É difícil, você demora meses trabalhando em um problema, como disse a Edilene, meses trabalhando em achar o seu problema, achar o lugar onde você vai atuar. E aí você começa naquilo e vê que não tá legal, que não tá dando frutos, que aquilo ali não vai dar certo, e você tem que dar um passo atrás. Às vezes são 2 anos, né, de trabalho, né, que você vai ter que deixar de lado e recomeçar. Então, vamos tentar na palestra, você vê que é muita coisa para a gente fazer, poderia fazer isso numa disciplina inteira, né?
Mas vamos tentar, pelo menos, assim, a receita de bolo básica, a motivação para que vocês busquem isso, né? Dar passos sólidos aí durante esse processo que vocês estão vivendo agora, tá? Essa é a intenção. Então, em qualquer momento, pessoal, vocês podem abrir o microfone ou aqui pelo chat e dividir comigo aqui o que vocês estão vivenciando, porque com certeza vai contribuir para a conversa aqui, para a nossa discussão, tá? Porque eu coloquei alguns exemplos, coloquei algumas situações que de repente se baseiam naquilo que eu já vivenciei ou que eu conheço, né, de vivência de outros alunos, mas talvez vocês tragam exemplos muito melhores, então fiquem à vontade, tá? Muito do que eu vou falar aqui, acho que vocês vão se enxergar, porque vocês estão nesse meio, tá? Essa aqui é a nossa intenção hoje. Então, só para começar, para a gente se localizar, né, toda a formação acadêmica atual, né, universitária atual, ela se fundamenta nesses pilares aqui, né, de ensino, pesquisa e extensão. A gente fala isso o tempo todo dentro da universidade, né? E na graduação a gente fica muito em pesquisa, muito em ensino, né? A gente está sempre em sala de aula, está sempre aprendendo dos professores, a gente tem uma visão do aprendizado muito passiva, no sentido de que o professor é o ente ativo e o aluno é o ente passivo nesse processo do ensino. A gente fica quieto, o aluno fica quietinho, o professor fica falando, né? O professor monta a lista de exercício, o professor vai expor sua aula, monta seu PowerPoint, a aula é expositiva ainda na nossa metodologia tradicional, e o aluno tem uma visão e vivencia um processo passivo de conhecimento, né? De produção de conhecimento, tá? E lógico que tem a parte ativa dele, porque depois é ele que estuda para a prova, ele que faz a prova e ele que, no final, assim, ou ele aprende ou não, né? Então, o final disso tudo, o resultado final disso tudo é o aprendizado ou não, né, do aluno, né? Esse é o ensino que todo mundo conhece, né? Porque a gente vivencia isso na graduação inteirinha. A extensão deveria ser muito mais forte na universidade, que seria a ponte entre o ensino, né, entre a universidade como um todo, o ensino e a pesquisa, e a comunidade, a sociedade, né? Então, a extensão seria uma forma de transferir conhecimento, atuar na sociedade com aquilo que você aprende na universidade. Então, a gente atua com projetos de extensão, faz eventos que são abertos ao público. Na área de saúde, eles fazem eventos de saúde, na área de química, eles fazem eventos de química, na computação, a gente tenta fazer os eventos na área da computação, e a gente chama isso de extensão, mas a extensão deveria ser muito mais do que isso, tá? E agora tem uma linha de raciocínio nova vindo, né, do MEC, e um fomento aí para que a extensão a gente consiga produzir muito mais trabalho nesse âmbito de extensão, tá? Provavelmente no ano que vem já muita coisa vai ser alterada dentro das universidades aí, porque vai aumentar bastante a carga horária de extensão dos nossos alunos, tá? Só que, quando a gente está na graduação, a gente faz muito pouca pesquisa. Existe, tá? Existe pesquisa na graduação, mas existe para poucos alunos, porque são alunos que vão fazer uma iniciação científica, né? Então eles vão ter uma experiência de pesquisa, né? Esses vivenciam uma experiência legal de pesquisa, né? Porque um projeto de iniciação científica geralmente é um projeto bem feitinho, fundamentado e tal. Mas são poucos alunos que fazem isso, não são muitos, né? E tem o TCC, que todos têm que fazer, ou a grande maioria, mas a gente às vezes faz no atropelo, faz correndo, faz só para resolver o problema da graduação. Então não dá para chamar um TCC, nem todos os TCCs, de um bom trabalho de pesquisa, tanto é que eles não rendem. Eles param ali, né? Termina o TCC, acabou. Né? Ninguém publica um TCC, ninguém usa um TCC na sociedade. Geralmente ele existe por si só, né? Ele é autocontido, né? Ele mesmo se produziu e finalizou e acabou e ninguém está muito interessado naquele tópico. Na maioria dos TCCs isso acontece, talvez por ele ser muito rápido, né? Ser um processo muito rápido, né? Muito pouco maduro, tá? Então, esses são as nossas
atuações em pesquisa durante a graduação, são pouquíssimas, tá? Agora, quando vocês vão para uma pós-graduação, vocês já vão ter um enfoque muito maior em pesquisa, vocês vão ser cobrados muito mais por pesquisa. Vocês têm ensino ainda, vocês estão fazendo disciplinas, por exemplo, né, estão ainda na área de ensino, mas a pesquisa é o que vai delinear toda a pós de vocês, é o que vai, de fato, sustentar a pós-graduação de vocês, né? Vocês podem ter tirado muitas notas muito boas nas disciplinas, mas se o trabalho de pesquisa for reprovado, não tem pós-graduação, né? Vocês não finalizam a pós, tá? Porque a ênfase da pós-graduação é ensinar a fazer pesquisa, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre isso, sobre pesquisa, tá? Então, assim, a definição de pesquisa, se a gente for olhar, existem muitas, né, mas eu trouxe rapidinho, assim, 2, 3, né, um procedimento racional e sistemático, né, vou marcar as palavras-chave aqui, ó. Tem que ser sistemático. Um procedimento racional e sistemático com o objetivo de proporcionar respostas. Respostas a quê? A perguntas que tenham sido feitas, problemas que estejam abertos, né. A pesquisa é desenvolvida mediante o uso de conhecimentos disponíveis, então ele está limitado ao que a gente já conhece sobre aquilo, né, ou as tecnologias existentes, né, e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e procedimentos científicos, né. Por que a gente tem que ter esse cuidado no uso dos métodos, das técnicas e dos procedimentos científicos? Porque senão, se não existir uma sistematização do processo, né, se não existir esse cuidado, né, essa padronização da metodologia, né, o que vai acontecer é que os resultados produzidos pela pesquisa podem não ser bem aceitos pela própria comunidade científica. Podem estar corretos, né, podem ser extremamente importantes para a ciência, mas se não houve uma utilização cuidadosa da metodologia, dos métodos, das técnicas, dos procedimentos científicos, certamente vai levantar suspeitas, tá? E é nesse sentido que a gente cuida, né? A gente está cuidando, por isso que a gente está falando assim, processo científico, né, para a produção do conhecimento. Esses dias eu estava lendo sobre alimentos transgênicos, né? Estava fazendo uma pesquisa particular minha, né? Estava lendo sobre as pesquisas sobre os alimentos transgênicos. E vocês sabem que eu tenho horta, né? Eu planto aqui. E aí me interessei por entender, né, o que seria o alimento transgênico direitinho, fui estudar. Aí eu vi que houve uma pesquisa super importante numa universidade da França sobre os transgênicos. Eles alimentaram ratos, eram 200 ratinhos, eles alimentaram os 200 ratinhos com em 3 grupos, dividiram em 3 grupos e alimentaram com milho transgênico e com pesticida, né? Porque tanto tinha veneno quanto era transgênico, aquele milho. Um outro grupo era só transgênico, mas não tinha o pesticida, não tinha não lembro o nome do pesticida, mas não tinha. E um terceiro grupo era o milho natural, né? O milho comum, que não é o nosso, né? Porque o nosso é todo transgênico. Aqui no Mato Grosso do Sul não acha milho normal. Aí, avaliaram depois e documentaram o que aconteceu com os ratinhos no grupo controle, né, que é o grupo que não comeu transgênico, no grupo que comeu transgênico mais veneno, no grupo que comeu só transgênico, tal, documentaram tudo, publicaram numa revista super importante, e era um grupo de uma universidade francesa bem conhecido, né? Mas houve, por parte da indústria que produz transgênicos, né, uma ação contra, né, uma ação judicial, inclusive, contra, dizendo que eles não tinham utilizado corretamente métodos, técnicas e procedimentos científicos conhecidos, né, bem fundamentados para pesquisa. Não li depois exatamente que ação foi essa, a gente sabe que tem interesse comercial, político, N problemas, né, mas me chamou a atenção. Falei, olha só, às vezes um detalhe, né, que pode ser que eles tenham cometido algum erro metodológico ou deixaram um processo metodológico mais relaxado, não sei.
se eles cometeram isso mesmo ou não. Mas derrubou uma pesquisa que era super importante, porque na pesquisa, o resultado da pesquisa deles, gente, os ratinhos tiveram tumores imensos, né? E os ratinhos alimentados por alimento transgênico, né? E tiveram tumores enormes, eles mostraram as fotos, tudo, e tiveram tumores muito antes dos ratinhos alimentados por alimentação natural, né? Pelo milho natural. E, então, assim, os resultados eram importantes, né, chamaram a atenção, o grupo era especializado, não eram qualquer pessoa, né, não era qualquer pessoa fazendo a pesquisa, mas alguma coisa ali não deu muito certo, né, ou simplesmente eles fizeram tudo certinho e a indústria alimentícia fortíssima por trás, a indústria das sementes, né, por trás, conseguiu refutar, mas eles derrubaram o artigo, né? Teve que ter uma publicação depois dizendo que havia um descrédito, ainda que havia já um descrédito sobre a primeira pesquisa, né? E por mais que não tivesse ficado claro, no final das contas diminuiu, sabe, o trabalho inicial dos pesquisadores, porque ficou aquela dúvida, e a gente que não entende dos detalhes por trás, do método usado, nem nada, a gente fica na dúvida, então, se pode acreditar, se não pode, mas podia ser uma pesquisa super importante, né, que podia mudar completamente, ou pelo menos chamar muita atenção das pessoas para a questão dos transgênicos, né, então, só para mostrar como, às vezes, a gente não cuidar um detalhezinho, às vezes, no método científico, pode pôr a perder resultados importantes, tá? Independente da gente ser a favor ou contra os transgênicos, né, que a pesquisa é legal por isso, você só lê, só quer ver, você não quer interferir, né, mas, no final das contas, a gente não conseguiu acreditar em muita coisa, porque tinha um falando que sim, outro falando que tinha erro naquilo, então, danou-se, né, ficamos só na confusão. E aí também os porquês, né? Por que a gente quer aprender? Por que a gente faz pesquisa? Né? A gente faz pesquisa ou porque, de ordem intelectual, né? Razões de ordem intelectual, ou porque a gente sente satisfação de conhecer mais sobre algo. Tem muita gente que é assim naturalmente, sabe? Que gosta de saber mais sobre tudo, né? Independente da pessoa ir aplicar aquilo em algum lugar ou não, né? Tem pessoas que são... nesse nível, assim, são curiosas, né, são curiosas desde pequeno, querem entender como as coisas funcionam, mas por que você quer entender sobre como que funciona o seu eletrodoméstico se você é médico? Ele quer saber como funciona o eletrodoméstico, né, ele quer saber como funciona lá dentro, ele quer saber como funciona o motor, né, daquele eletrodoméstico. Então, tem gente que é muito interessado, né, e a pessoa acaba buscando, né, conhecimento, tá? E na universidade a gente vê isso muito claro também. Tem muitos professores que têm dom de ser pesquisador, sabe? Dom. Dá até dó de colocar esses professores para fazer, como eu falei, da extensão, né? Você fala assim, não, aquele ali é o típico pesquisador. Ele rende muito na pesquisa, porque ele gosta, né? Aí você colocar ele para, às vezes, atender o público, ele não quer, né? Ou ele não gosta, ele não lida bem, mas ele lida muito bem com a pesquisa dele, né? Então... tem gente que tem essas características, né? E tem pessoas que são muito práticas, né? Que a pesquisa acaba tendo razões de ordem prática, né? Você quer, no fundo, fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz, né? A maioria das nossas pesquisas, hoje em dia, elas têm essa característica, né? Porque a gente está sempre buscando fazer melhor algo que já existe ou criar, né, alguma novidade, né? Resolver um problema que está aberto ainda. Sempre geralmente aplicado na nossa área. Tá? Esse slide está cheio de texto, mas não se preocupem, tá? Que eu foi só para me guiar, tá? Eu vou dividir aqui para vocês, para a gente se localizar, algumas classificações que são usadas, tá? Para classificar ciências, tá? Eu vou mostrar, acho que 3 classificações e tentar localizar a computação nessas classificações, tá? A primeira que eu trouxe são as ciências formais e as ciências empíricas, tá? Então, o que é uma ciência formal? Ou quais são as ciências formais, né? O que elas estudam? Né? Geralmente, elas estudam ideias, modelos, né? Independentemente de sua aplicação, tá? Podem até ser aplicadas, mas o estudo tem foco nos processos lógicos ou matemáticos, tá? Então,
as pesquisas na área da lógica, as pesquisas na área da matemática, muitas delas, né, não todas, mas muitas delas, linguística, aí aqui na computação, ó, teoria dos algoritmos, você vê que a gente, nos algoritmos, depois as técnicas vão ser aplicadas em algum lugar, lógico, vão resolver milhares de problemas, mas os modelos por trás, né, você estudar a teoria, né, complexidade de algoritmos, decidibilidade, né, tudo isso, você está estudando ideias, formulando, né, modelos, técnicas de paradigma de programação, a mesma coisa, né? As linguagens de programação em si vão ser usadas depois para resolver milhares de problemas aplicados, mas as técnicas, os paradigmas, são ideias, elas partem de ideias, tá? Então elas estão dentro das ciências formais, né? Se a gente estiver trabalhando com um paradigma de programação, tentando criar modificar né, melhorar né, a gente está trabalhando numa ciência formal, né? São raros os casos, né? A maioria dos nossos casos não são nessas áreas aqui. Mas, ó, estrutura de dados, complexidade, decidibilidade, linguagens formais e autômatos, tá? São casos bem típicos, bem clássicos na computação de pesquisas ou de ciências formais, tá? Por outro lado, existem as empíricas, né? O empirismo, a ideia de você de você fazer testes, você experimentar e visualizar os resultados, né? Então também são chamadas de factuais ou reais. Estudam fenômenos que ocorrem no mundo real e que, portanto, não são meramente formais, tá? Então, por exemplo, aí aqui a gente classifica, né? Tem as naturais, ainda tem essa subclassificação, né? As ciências naturais e ciências sociais, né? Vou até começar pelas sociais, né, porque elas são bem claras, né, são empíricas, né, antropologia, você observa, né, você não cria modelos antropológicos, né, para impor, não, a antropologia você observa o que houve já, né, ou o que está havendo, né, comunicação, economia, história, ciências políticas, psicologia, sociologia, tá? Embora existem, logicamente pode haver, né, teorias, modelos aqui dentro, né, mas você vê que a gente tá estudando coisas factuais, reais, tão palpáveis aqui, tá? Dentro da sociedade, atuam direto aqui dentro da sociedade. E as ciências naturais, aí entra astronomia, física, química, biologia, tá? Estudam o universo em seus aspectos que independem da existência ou da ação do ser humano, tá? E por incrível que pareça, né, as ciências da Terra, agronomia e outras, né, algumas coisas na área de computação, como a eletrônica, circuitos lógicos, hardware em geral, elas também caem aqui nessa categoria de ciências naturais. A primeira vez que eu olhei eu achei estranho, mas depois eu entendi que é por causa dos limites físicos das propriedades e limitações físicas que essas ciências, né, da eletrônica, que envolvem a eletrônica, circuitos lógicos e hardware, elas têm. Então, elas têm propriedades e limitações que são físicas, são dos seus elementos físicos e químicos, né, envolvidos ali. Então, por isso que elas estão dentro das ciências naturais, e por estar dentro das ciências naturais, estão dentro das ciências empíricas, tá? Mas, claramente, existem mesclas dessas duas classificações, como, por exemplo, muito do que se faz na computação, né, a gente foi chamado aqui de computação científica, né, algumas áreas da computação constroem modelos matemáticos e simulam esses modelos, né? Então, entra na parte da modelagem matemática, da ideia, né, que classificaria isso aqui como uma ciência formal, mas usa a parte empírica para demonstração, para validação, né, para aplicação daquilo no mundo real. Então, de alguma forma, ela tem intersecções aqui. E essa área da computação científica, né, qualquer área da computação que trabalha nessas duas naturezas aqui, né, tem uma mescla, né. Se a gente for ver, por exemplo, não sei se vocês estudam computação gráfica, né, computação gráfica é cheia de modelos, é cheio é que, na verdade, assim, ele tenta replicar coisas das ciências naturais, né, utiliza um monte de coisa nas ciências naturais e simula tudo isso, né? Implementa tudo isso, né?
Então, assim, tem muitas mesclas entre áreas aqui que é difícil a gente, só em uma classificação, a gente delinear qualquer área, tá? Então, existem outras classificações, talvez até mais simples, né? Entre as exatas e as inexatas, por exemplo. Ah, legal, Chastel. Legal. A palestra do Pagliosa mostrou isso. Muito, muito bom, né? Aqui a gente está, talvez essa próxima classificação seja um pouco mais intuitiva, né? A gente cai claramente nas ciências exatas, né? A grande maioria das nossas pesquisas, né? A gente busca resultados precisos, né? Se a gente realizar experimentos, a gente quer que se eles forem repetidos, a gente quer que dê os mesmos resultados, ou resultados estatisticamente previsíveis, próximos, né? Cai os casos da matemática, da física, da química, da computação, né? Acho que nessa classificação a gente se encaixa muito melhor. Exato. Bom, a gente está aí dentro, né? Toda a computação parece que está aqui dentro, né? Ciências inexatas podem prever o comportamento geral de seus fenômenos, mas os resultados nem sempre são exatamente os esperados. Os resultados não são garantidos. Tipo, meteorologia. Isso a gente tem certeza, né? Meteorologia é uma ciência bem inexata. Né, a economia, a maioria das ciências sociais. Lógico, existem coisas dentro da economia que talvez sejam exatas, né? Alguns cálculos óbvios que sejam exatos, mas teorias, modelos de economia, não tem como você observa e ver como que aquilo vai se processar no meio real, né? E não necessariamente aplicar o mesmo modelo num lugar vai dar o mesmo resultado de aplicar o mesmo modelo em outro lugar, para um outro grupo de pessoas numa outra época, né? Então, é um tanto inexato, né? E, por último, as ciências puras e as ciências aplicadas, né? As ciências puras não têm compromisso com a aplicação imediata, tá? Podem ser formais ou podem ser empíricas, por exemplo, a cosmologia, né? Então, aqui, você vê que a ciência pura pode ser formal ou empírica, aquelas duas classificações iniciais podem estar misturadas aqui e ainda ser chamada de uma ciência pura, não tem compromisso com a aplicação, tá? E já nas ciências aplicadas, tá? Aí já visam descobertas que possam ser imediatamente aplicadas, tá? Geralmente as engenharias estão nessa categoria, tá? Das ciências aplicadas. Então, existem outras, tá? Outras classificações, mas eu trouxe essas apenas porque eu achei as mais adequadas para a gente achar a computação no meio delas, tá? E acho que também são as mais conhecidas, tá? Então, aqui só um paralelo entre a pesquisa pura e a pesquisa aplicada, que foi essa última que a gente acabou de discutir ali, né? Na pesquisa pura, né? Às vezes constrói-se novos conhecimentos, né, por meio de teorias, então é recheada de teorias, de demonstrações, de provas, conjecturas, né, e isso vai gerando conhecimento. Você vê que ainda, mesmo que baseado em muitos modelos, vai gerando conhecimento e vai sendo aplicado, sabe? Vai sendo aplicado em outras áreas, mesmo sendo modelos ainda, né? Poxa, os aviões voam hoje, e quantos aviões hoje não voam com base em teorias, né? Em modelos, né, da física, por exemplo, né? Que são modelos, né? Então, pode ser que amplie uma teoria existente ou crie uma teoria nova. Não precisa de imediato solucionar um problema real ou um problema social, tá? Mas provavelmente vai servir para tal finalidade no futuro. Se for uma pesquisa com bom resultado, uma pesquisa a respeito de um problema bastante interessante, certamente vai servir para ser aplicada futuramente, tá? Esse tipo de pesquisa geralmente começa com um porquê, né? Uma observação, algo que se vê na natureza, algo que se percebe e se pergunta assim, mas por quê? Né? Por que isso acontece? E aí isso vai gerando o passo inicial da pesquisa. Já nas pesquisas aplicadas, você vê esse porquê já não é a pergunta ideal. A pergunta ideal seria como? Como que eu resolvo tal problema? Porque o problema é claro, a gente só quer a solução para ele e a gente só quer saber como alcançar a solução. Então, muito mais aplicado, muito mais direto ao ponto, sabe? Então, a gente geralmente não pergunta por quê, geralmente a gente pergunta
como resolver tal problema, tá? Como que, né, como criar a vacina para o Covid, qual vai ser, né, qual vai ser a vacina, qual é a metodologia, e como vai ser criado, e assim você vai aplicando o conhecimento já com uma finalidade muito clara, muito específica, né. Traz novas ideias, né, mas geralmente é por uma aplicação prática, cria um processo, cria um produto, cria um método, né, para se fazer algo. Geralmente encontra uma solução para um problema concreto, já existente, né, com base a resposta de como resolver tal problema, né? Como paralelizar tal algoritmo, né? E geralmente, não em todos os casos, eu sei que tem alguns de vocês que estudam na área de teoria da computação, às vezes trabalha dentro de pesquisa pura, tá? Dentro da teoria da computação. E é algo extremamente importante, porque fundamenta um montão de coisas a teoria da computação, né? São, às vezes, poucos pesquisadores, e eles passam, às vezes, uma vida toda estudando problemas, às vezes, poucos problemas até, porque eles estudam muito o mesmo problema, né? Sem garantias de uma solução, uma demonstração, uma prova, uma melhoria, né, daquela prova e tal. Mas uma vez que eles consigam avançar no estado da arte em uma pesquisa pura, geralmente eles colaboram muito com as pesquisas aplicadas por muito tempo após, assim, sabe? Colaboram demais com a área. Vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu, que durante essa leitura que eu achei, Max Planck. Max Planck foi um dos precursores, é o precursor, né, de toda a teoria da mecânica quântica, né, e quem começou, né, e deu as bases ali da teoria quântica, né, e pelo menos foi o que eu li, tá, pessoal, que ele, na verdade, começou tentando produzir lâmpadas, né, diz que a Inglaterra produzia lâmpadas super eficientes e a Alemanha não, né, então ele falou, eu vou produzir na Alemanha, lâmpadas incandescentes tão eficientes quanto na Inglaterra. A pesquisa dele era aplicada, né? Então ele queria resolver um problema claro, concreto, provavelmente com fins comerciais. Eu quero resolver esse problema para a Alemanha aqui e vou ganhar muito dinheiro, né? E bom, essa parte foi minha contribuição, tá? Não sei se ele queria ganhar muito dinheiro. Imagino que sim. A partir dessa pesquisa aplicada, surgiu a base da teoria da mecânica quântica, ou seja, no meio desse estudo, né, ele simplesmente foi enviesando a pesquisa dele, foi enxergando na pesquisa dele algo que era muito maior do que fazer lâmpadas incandescentes, né? E aí provavelmente o problema das lâmpadas se tornou insignificante, não sei se ele resolveu, se ele não resolveu, mas ele provavelmente não se importou mais com isso, porque toda a base da mecânica quântica foi iniciada a partir dessa pesquisa aplicada, tá? Para a gente ver como foi só uma observação, uma curiosidade, tá? Trouxe aqui também uma foto dos manuscritos de Einstein para vocês. Eu queria ter achado outras, eu não achei muitas. Essa eu achei que pegou um pouquinho mais de perto aqui os manuscritos, eles estão expostos. Mas para mostrar que é uma pesquisa pura, né? Nós imaginamos que seja uma pesquisa pura, né? Todos os manuscritos sobre a teoria da relatividade, por exemplo, né? Um conjunto de teorias. É um conjunto de teorias, de argumentações, né? Quem trabalha numa pesquisa pura tem que argumentar muito bem, porque nem tudo que ele vai prever ali, nem todo modelo ali, nem tudo ele vai poder demonstrar, né? Tem muita coisa ali que ele está prevendo como um modelo, né? Ou então, quando a gente vai ler, né, Stephen Hawking, lá, modelos do início do universo, né, o modelo do Big Bang, são modelos, né? Ninguém vai demonstrar isso. Você une muitos argumentos que sustentam aquilo, pelo menos, ou seja, que a comunidade científica, que os experts no assunto, acatam aquilo ali como possível, né? E, então, tem que ser uma pessoa de muito boa argumentação, muito conhecimento sobre o assunto, né? Muito boa escrita, né? Nossa, tudo de bom, né? E outro de pesquisa aplicada, que, por exemplo, e eu trouxe até esse aqui, pessoal, é só um detalhezinho, assim, mas era uma análise genômica que eu achei, foi super aleatória a minha pesquisa, mas eu achei uma análise do genoma humano lá, em mulheres, para
predizer quando que uma mulher vai entrar em menopausa, né? Não, eu diria que chato pra caramba essa pesquisa, né? Podia prever uma coisa melhor, mas tudo bem, prever quando a gente vai entrar em menopausa. A gente não quer entrar em menopausa, não interessa quando vai ser. Mas tudo bem, eles conseguiram predizer isso com bastante precisão, acurácia, ótimo, parabéns. É uma pesquisa aplicada, resolve um problema. Não resolve um problema, né? Mas você vê, é um problema de predição. Ele envolve modelos matemáticos, ele envolve algoritmos que são baseados em modelos e tudo. Mas o foco dele é resolver um problema ou alguns problemas práticos, né? Tipo, a mulher não ficar louca na hora certa, coisas desse tipo, né? O marido se precaver, comprar um capacete, porque se a mulher ficar louca na menopausa e entrar em um parafuso, ele tem que estar precavido, coisas desse tipo. Então, a pesquisa aplicada que eu achei aqui foi essa bobeira, mas a gente faz pesquisas aplicadas o tempo todo. Tá? As nossas pesquisas na computação, se a gente listar todos os projetos de vocês, listar os meus projetos, listar os projetos da maioria dos nossos professores ali, a gente vai achar a maioria pesquisa aplicada. Tá? Poucas ali não são. Características da própria área, né? Talvez o professor Marcelo Henriques tem pesquisas ainda na área de pesquisa pura, professora... a Edna talvez tenha alguns, se bem que a Edna eu acho que usa bastante de teoria para resolver problemas práticos, problemas concretos, tá? Então, eu não sei quem mais, além do professor Marcelo Henriques ali no nosso grupo, talvez trabalhe com pesquisa pura ainda, tá? Mas é muito legal, muito legal. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo certinho? Tá? Tudo certo. Então tá. Vamos indo para a reta final. Quando a gente vai falar de maturidade de pesquisa, a palavra maturidade, né, nesse contexto, é só como que a gente vai dizer que uma pesquisa, no final, ela resultou em algo maduro, algo bem fundamentado, né, por exemplo, assim, a minha pesquisa vale o meu projeto de mestrado? A minha pesquisa vale o meu projeto de doutorado? Né? Então, existe uma classificação, tá? Que eu trouxe, que é meio que mais ou menos um consenso, assim, na área da computação, né? Por exemplo, se a pesquisa resultou em um produto, tá? Geralmente é algo assim, a pesquisa resultou em uma ferramenta, aqui, né, uma nova ferramenta, a pesquisa resultou num manual, a sua pesquisa resultou num relatório técnico, num protótipo, num aplicativo, ela resultou em um produto, tá? Tem algo final ali, palpável, tá? É que palpável na computação não é palpável às vezes, né, mas vocês entendem, né? Tem algo, um produto final, né, um aplicativo, por exemplo, tá? Não é palpável, mas, poxa, é um produto final da sua pesquisa, um software aplicado ali. Mas se ficou limitado a isso, pessoal, se foi assim, se o projeto de pesquisa ele ficou contido nisso, limitado a isso, olham, porque não vai ser bem visto como um projeto no nível de pós-graduação, não vai, tá? Ele até pode ser um TCC, até pode ser talvez uma iniciação científica, dependendo da área, tá? Mas ele é um projeto ainda muito imaturo, tá? Ele tá mais para um projeto de uma disciplina, né? Ou para um resultado colateral de uma pesquisa maior, né? Por exemplo, a tua pesquisa é X e dela você teve como resultado alguns produtos, né? A sua pesquisa é X, mas resultou 1 ou 2 produtos no meio dela ali, tudo bem, tá? Mas ela não pode estar limitada a isso. Tá? Então, porque geralmente nesse tipo de apresentação de um produto, né, geralmente não se faz comparação com outras ferramentas, né, ou um bom levantamento bibliográfico para você ver, um bom levantamento bibliográfico de trabalhos relacionados, tá, para você ver se você tem outras ferramentas que fazem a mesma coisa, você não compara se a sua é melhor ou pior. Né? Então, se você ficar só nesse nível de apresentar um produto, tá aqui, ó, meio acadêmico, tá aqui o meu novo simulador, e ficou só nisso, né, não vai ser bem visto.
não traz uma contribuição científica significativa, mas pode ter uma utilidade prática, tá? Então, é muito, às vezes, muito aplicado. Inclusive, pode servir para outras pesquisas, tá? Pode ser resultante de um trabalho de TCC, às vezes de uma iniciação científica, pode ser trabalho de uma disciplina da graduação, pode ser resultado de uma disciplina da pós-graduação, e pode ser resultado colateral de uma pesquisa de pós, mas não a pesquisa principal de pós, tá? Então, cuidem isso. Se o trabalho da pós está levando a um produto e está limitado a isso, cuidado, que alguém vai te falar assim, e a contribuição científica, e a contribuição maior do seu trabalho, né? Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um pouco mais do que a apresentação do produto, tá? Daí vem para esse, onde a gente vai apresentar algo diferente. De repente, até tem o seu produto, você tem um resultado final, um produto, ou pode ser uma técnica, algo que você está apresentando, mas você está conseguindo, pelo menos, fazer algum nível de comparação, tá? Com outros trabalhos. Tá? Então, você está apresentando uma forma diferente de resolver um problema, mas você está argumentando, tá aqui, esse aqui é o meu trabalho, mas você contextualiza. Eu estou entregando o meu trabalho, dentre 4, por exemplo, no meu exemplo aqui, ó, o meu tá entre outros 3, ó, eu comparei o meu com outros 3 por essa tabelinha aqui, e eu consegui categorizar, ó, o trabalho 1, o trabalho 2, o trabalho 3 e o meu trabalho, tá? Com relação a essas características, 1, 2, 3 e 4. Sei lá, que linguagem de programação está usando, qual é o público-alvo, né? Eu crio umas características que sejam significativas, relevantes, e eu pelo menos consegui categorizar. Eu vou mostrar para o meu leitor, né, para a minha banca, que o meu trabalho está fazendo de forma diferente o que já existia, comparado com o que já existia, tá? E diferente, nesse caso aqui, a gente tenta argumentar que ele é melhor, né? Parece melhor, porque, olha, ele atendeu mais características ali, só que ainda não é um trabalho muito maduro. Ele é um pouco mais maduro que o anterior, mas ele ainda não é muito maduro, porque a gente não fez a comparação com rigor, sabe? Então, existe rigor científico para comparação. Essa tabela, esse tipo de tabela que ela serve muito bem na seção de trabalhos relacionados que vocês vão fazer na qualificação de vocês, tá? Então, assim, vocês podem colocar na seção de trabalhos relacionados tudo que vocês leram de trabalhos relacionados sobre o seu projeto de pesquisa, encaixa a sua proposta numa tabela e marca, né, onde que ela vai atuar, que características que ela tem, contrastando com as características dos trabalhos relacionados. Isso tá ótimo, tá? Só que você tá no nível de projeto, você tá fazendo uma promessa ali, no seu relatório final, na sua dissertação final ou na sua tese final, para que o teu trabalho seja maduro, você vai ter que usar uma técnica de avaliação, de comparação, melhor do que uma tabelinha, tá? Vai ter que ter algum rigor científico na hora de apresentar os resultados finais. Então, eu entendo, para apresentação dos trabalhos relacionados, para contextualização do seu trabalho dentro desses trabalhos relacionados, está ótimo uma tabela. E para um projeto de qualificação, tá legal, porque você ainda não fez, né? O seu produto ainda não está pronto, o seu resultado não está pronto. Então, você só usar a tabela numa qualificação não tem problema, né? Porque você está propondo algo, mas no final você tem que ter um rigor científico de avaliação e comparação dos resultados, senão alguém vai pegar no pé, tá? Mesmo que seja no mestrado, alguém pega no pé. Tem que fazer escolha, ó, de trabalhos relevantes, tem que fazer escolha de características relevantes, tá? Não pode ser quaisquer trabalhos, 1, 2, 3, não podem ser quaisquer características, tá? Você tem que mostrar para o leitor que você escolheu bem como categorizar seu trabalho, tá? E tem que ser justo, né, com os trabalhos. A análise sobre quais trabalhos possuem ou não quais características deve ser cuidadosa, né? Não pode bater o... Sabe por quê? Porque às vezes a gente escreve, quando a gente escreve, vira documento, né? E se a gente escreveu, virou documento, e o autor de um trabalho desse olhar lá e falar, olha, falou besteira aqui, fake news no trabalho do fulano, lá da UFMS. Vou reclamar, porque ele falou que o meu trabalho não tem a característica 3 e ele tem, sabe? Então, para a gente evitar um xingão de alguém, a gente tem que ser bem
bem cuidadoso. Né? Ou simplesmente da própria banca, né? Que é vergonha maior é quando a banca lê e diz pra gente, não, você tá errado, eu já fiz, eu já trabalhei, já estudei esse trabalho 1 aqui, ó. Ele tem a característica 3, sim. Aí a gente fica com cara de pastel da feira na hora da banca, né? Um pouquinho mais maduro, ó. A gente está caminhando agora para projetos que já no nível de pós-graduação são maioria, tá? Que é quando a gente consegue convencer, argumentando ali que o nosso trabalho presume-se que ele seja melhor do que os anteriores. Uau! Né? E eu estou colocando presume-se porque a gente vai mostrar, mas talvez falte um pouco de rigor ainda científico, sabe? Mas a maioria dos trabalhos que a gente produz hoje em dia, não sei se isso é suficiente ou não, eu diria para vocês que a gente ainda é fraco nisso, tá? Na computação a gente é um pouco relaxado, a gente meio que se acomoda quando a gente consegue chegar nesse nível de maturidade, né? E a gente deveria dar um passo adiante para o próximo, mas nem sempre é possível e nem sempre a gente consegue e talvez a gente não alcance mesmo, né, falta de domínio do tema, de tempo para terminar e tal, e a gente meio que se contenta com trabalhos nesse nível de maturidade, onde a gente faz comparações com trabalhos anteriores, de repente escolhe um dos trabalhos anteriores e faz uma comparação completinha, tá? Usa benchmarks para isso, né? Escolhe bons benchmarks para fazer a comparação, escolhe algumas métricas adequadas para expressar os resultados, e eu acho que aí a gente já está num bom caminho, tá? A gente já está caminhando bem. Reparem que eu tenho certeza que se vocês já se adiantaram na pesquisa ou já adiantaram na quali, provavelmente vocês devem estar nessa etapa de escolher, né? Puxa, quais benchmarks que eu vou usar para fazer as comparações, vou utilizar, né? Então a gente faz essas perguntas em tempo de projeto e depois tem que colocar isso em prática durante o trabalho, né? Um exemplo de resultado, né? No final você chega lá, olha, aplicação da técnica X, que é a minha nova técnica, resulta 10% de ganho de desempenho com relação à aplicação da técnica Y. Estou supondo a Y é a do cara, que era o melhor até agora, a minha é a X, e eu consegui mostrar com aquela métrica, com aquele benchmark, com aquela análise que eu consegui 10% de ganho. Então, isso aqui já daria uma tese de uma dissertação de mestrado, talvez, dependendo do problema, uma tese de doutorado, se a gente conseguir argumentar muito bem e o problema for interessante, tá? Ora, assim, lógico, né? Y tem que ser relevante, você não pode escolher um Y ruinzinho para comparar com o seu, senão alguém vai bater o olho também e falar, cara esperto. Pegou um Y bem ruim para comparar com ele. Um Y antigo, lá de 1980, furado, né? E será que Y também foi executado, né, nesse caso aqui? Será que na hora de fazer a comparação com Y, eu fui justa com Y, sabe? Porque Y foi a pesquisa do cara lá atrás, né? Ele estava nas condições dele ali, né? Ele tinha todas as condições para mostrar que o Y era muito bom. Será que eu estou sendo justa com relação ao ambiente onde o Y, né? Eu estou replicando o trabalho Y, tá? Quando você está falando de coisas que são facilmente reprodutíveis, né? Tudo bem, mas na computação nunca é, né? Você não sabe, você tem que conseguir a máquina equivalente à que foi usada para o Y, sabe? Ou, sei lá, as condições, o mesmo dataset que foi usado para, de repente, poder comparar aqui, que é o mesmo benchmark, né? A gente tem que ser muito justo na comparação. Isso não é fácil, tá? Não é fácil. E os artigos, às vezes, são mal escritos, né? Você vê o trabalho da pessoa e não tem condição nenhuma com o que está escrito no trabalho de você reproduzir. A pessoa não colocou tudo que precisava colocar ali dentro do artigo, né? Isso é um erro na computação tremendo, né? É um erro enorme, porque tudo que a gente faz numa pesquisa, a gente deveria colocar, ou não tudo, mas o suficiente para alguém que pega do zero conseguir reproduzir, né? E isso na computação é raro. Tenta reproduzir o trabalho de outra pessoa. É um parto. Às vezes é um outro doutorado a reproduzir o trabalho de alguém. Não deveria, né? Deveria ser algo mais simples.
Porque igual fazer uma pesquisa na área de química lá, reproduzir a pesquisa lá, da química não, lá dos ratinhos, né? Os caras têm que explicar muito direitinho, porque outra pessoa tem que fazer, se fizer com 200 ratinhos, a mesma alimentação, tem que dar o mesmo resultado, ou resultado muito parecido, né? E se o cara não descreve direitinho que alimentação que ele deu, quanto que ele deu por dia, quantas vezes por dia, como que ficava, em que ambiente ficavam os ratinhos, ficavam no sol, ficavam na chuva, ficavam num lugar fechado, frio, quente, aí ninguém consegue reproduzir exatamente o mesmo resultado da pessoa, né? Então, na pesquisa tem que poder reproduzir. E aqui sim, pessoal, as duas que a gente deveria ter como meta, tá? Nenhuma das duas é fácil. Uma delas, é a apresentação de algo que seja reconhecidamente melhor. Reconhecidamente melhor seria nas pesquisas aplicadas e baseadas em experimentação, empíricas, né? Seria o mais maduro, tá? Você faz uma boa comparação com trabalhos anteriores, usando, aqui que é o ponto-chave, né? Testes padronizados, ou seja, que sejam aceitos. Esses testes que você vai usar são aceitos pela comunidade, tá? Ou são definidos pela comunidade. Vou dar um exemplo aqui, você quer comparar supercomputadores, né? Tem regras lá para entrar no top 500. Né? Como que vai entrar no top 500? Tem que atender esses requisitos aqui para entrar no top 500. Né? Então, são regras aceitas por toda a comunidade. Né? Não basta a China ir lá e falar assim, olha, o meu é melhor, porque eu rodei lá na China e na China eles se comportam muito bem. Não, você tem que executar com esses requisitos aqui, são esses datasets, exatamente esse passo a passo aqui, aí a gente vai mensurar, você vai entrar no top 500 ou não vai, né? Ou seja, tem que estar todo mundo nas mesmas condições, né? Então tem que ser testes padronizados, internacionalmente aceitos, tá? E testes, assim, às vezes são só testes estatísticos, tá? Ou seja, na hora que você faz uma comparação quantitativa, os padrões e os testes estatísticos têm que ser muito bem escolhidos, muito bem aceitos e justificados, tá? Aí sim, aí é uma comparação madura, tá? Geralmente, pesquisas que apresentam esses resultados são boas teses de doutorado. Geralmente avançam no estado da arte, ou seja, tem uma contribuição no estado da arte, porque pensa bem, se antes tinha um trabalho XYZ que resolviam aquele problema, e você está propondo um novo, que é reconhecidamente melhor que os anteriores, você avançou o estado da arte. Tá? E nas pesquisas puras, né, nas ciências puras, né, ou na computação teórica, no caso, se você apresentar uma prova de algo, né, não existe uma determinada prova de um teorema ou um conjunto de demonstrações, né, que resolvam um problemão, e você conseguir no seu estudo fazer baseado em regras formais da lógica, né, que são universais, né, você conseguir fazer uma demonstração ou mais de uma demonstração, isso já é algo extremamente maduro, né? E também avança o estado da arte, afinal de contas algo não estava aprovado e agora está. Nossa, top. Muito bom. Tem alguém aqui trabalhando em teoria, nesse nível de teoria, em teoria mesmo? Teoria dos grafos, alguma área de complexidade teórica? Tem alguém aqui? Que está navegando por essas terras, essas águas, caminhando por terras incertas e águas turbulentas aqui da teoria? Ninguém? Nem o Gabriel? Tô dando aula, tá? Pode. Imprimir não, filha, vai fazer barulho. Me dá 10 minutos, vai acabar. Nem o Gabriel. Por último aqui, pessoal, já finalizando, tá? Vou bem rapidinho aqui, quero que vocês reflitam aqui comigo, né? Qualidades e defeitos, tá? De um pesquisador. Tá? E a gente vai tentando se encaixar nessas coisas, né? Às vezes a gente vê onde a gente está com um ponto fraco também e tenta melhorar. Tá? Então, o pesquisador, ele tem que ter um conhecimento suficiente do assunto que ele vai começar a pesquisar. Tá? Ele não vai ser um expert, porque se ele fosse um expert é porque ele já pesquisou antes. Mas ele tem que, pelo menos, ele ter um certo domínio do assunto para ele poder saber até onde buscar mais informação. Tá? Então, tem que ter um mínimo conhecimento do assunto, tem que ser uma pessoa curiosa,
animada, né? Aquela pessoa com uma certa paixão ali pelo que está fazendo, criativa, tá? Porque a criatividade na computação influencia pra caramba nas soluções, sabe? Pessoas criativas na computação fazem coisas importantíssimas, tá? Integridade, tá? Numa pesquisa, a gente não falou aqui muito de ética, não falei nada, na verdade, aqui de ética, né? Mas a integridade é muito importante dentro da pesquisa, tá? Porque logicamente, existem leis para isso, mas mais do que leis, existe quase um acordo não verbal, sabe? Entre a comunidade científica. E se espera integridade, né, numa pesquisa, que você esteja escrevendo a verdade, né, num artigo, algo assim, né, que você não está manipulando números, você não está manipulando dados, resultados, tá? Então, dificilmente alguém vai replicar o seu trabalho e refutá-lo, né, para provar que você foi uma fraude, né? Não tem uma agência checadora de pesquisa, né? Mas porque supõe-se integridade. Então a gente está pensando que a gente está trabalhando num nível de pessoas íntegras, tá? A pessoa tem que ter atitude autocorretiva, né? Porque às vezes a gente caminha numa pesquisa e não a gente comete erro, mas às vezes a pesquisa não caminha legal, você não consegue bom resultado, aquilo você vê que não está legal, você tem que corrigir. A gente tem que aprender a corrigir os rumos da pesquisa, às vezes mais de uma vez durante o processo, tá? Uma sensibilidade social para ver se aquela pesquisa está sendo útil, né? Buscar ser útil para a sociedade, tá? São as pesquisas que mais valem a pena, aquelas que vão ser úteis para alguém, né? Perseverança e muita paciência. Essas são as qualidades principais aí de um bom pesquisador, tá? E destrói uma pesquisa, né? O pesquisador dogmático, aquele que tem uma ideia fixa e não quer que a coisa funcione diferente, né? Ele tem uma ideia fixa, ele já sabe o resultado, ele quer aquele resultado e ele não aceita que seja diferente. Então, esse não é um bom pesquisador, tá? Provavelmente ele vai interferir na pesquisa dele, tá? Então, se ele for dogmático, né? Cabeça dura para uma ideia, tendência a dar errado a pesquisa, fracassar. Tá? Se for impaciente, ansioso demais pelos resultados também. Tá? Se não tiver foco, a tendência é você, quando você está fazendo uma pesquisa, você vai caminhando e vai vendo muitas brechas. E se você não tiver foco na sua, você começa a querer resolver muitos problemas e não resolve nenhum a fundo. Tá? Então, a gente tem que ter foco na pesquisa. Às vezes, você está resolvendo o subproblema do subproblema do problema. Não tem problema. Se foi aquilo que você definiu, é esse aí que você vai atacar, tá? Falta de ética destrói pesquisa, com razão, com toda razão, tá? Cópia de trabalho dos outros, né, não dar créditos para as pessoas corretas e não ser íntegro é uma destruição clara de uma pesquisa, tá? Má comunicação com o orientador, má comunicação com a equipe, destrói também, porque uma pesquisa não é feita por um pesquisador único, geralmente tem um orientador, e a comunicação é essencial, tá? E quando a gente tem tempo para concluir, que é o caso nosso, né? Sempre é o nosso caso aqui, são pesquisas com tempo definido, a má gestão do tempo atrapalha. Quando as pessoas fazem pesquisa sem tempo definido, muito melhor, porque elas têm o tempo que for necessário para aquela pesquisa dar o resultado que elas esperam, né? Nós não temos essa liberdade, tá? A gente tem que escolher a pesquisa possível de ser feita no tempo que a gente tem. É diferente o foco, né? Imagina se os grandes pesquisadores fossem limitados a 2 anos, né? A gente fala assim, Einstein, você formula aí a teoria da relatividade, mas, você tem só 1 ano, você tem que fazer disciplinas e depois você tem 1 ano para você concluir, tá? Se você não concluir, você está reprovado. Então, os grandes contribuidores da ciência não tinham tempo definido para resolver um problema, tá? Infelizmente, nós temos, né? Isso já é uma grande degeneração da pesquisa para a ciência, é onde nós estamos hoje, tá? E, para terminar, e isso termina de fato, tá? Esse quadrinho aqui, pessoal, vocês deveriam ter ele por perto, tá? Por perto, porque ele passa por todas as principais etapas, tá? De um fluxo comum, tá? Não é único, não é o correto, mas é um fluxo comum de desenvolvimento de pesquisas na nossa área, tá? A gente gasta um tempo formulando o problema, tá?
Se vocês estão no nível de graduação, não é o caso de vocês, né? Mas no nível de graduação o problema está pronto, porque o professor já fala o enunciado do problema para vocês. Se for num mestrado, vocês vão ficar uns meses conversando com o professor e vão definir o problema. Se for no nível de doutorado, formular o problema é um problema, né? Porque demora até você achar um problema legal para você trabalhar no doutorado. Tá? Isso não surge a todo minuto. Mas, uma vez que o problematização, né, tá pronta, você já sabe exatamente onde você vai trabalhar. Né? Aí você vai começar a revisar o estado da arte. Na verdade, isso aqui às vezes vira um ciclo, né? Você revisa o estado da arte, tenta formular alguma coisa, um problema, acha que aquilo lá tá legal, revisa mais um pouco, vê que aquilo lá foi solucionado, revisa mais um pouco, acha um novo, revisa mais um pouco, vê que aquele lá tá legal e aí começa a trabalhar sobre ele. Então, às vezes a gente fica num ciclo aqui, até ter um ponto onde a gente constrói algumas hipóteses, né? Você começa a prever que você pode resolver problemas e quais as formas de você resolver e onde você vai chegar. São hipóteses, tá? A construção de hipóteses é muito clara no doutorado, a gente é obrigado a fazer isso no doutorado, tá? Tanto é que o trabalho de doutorado chama tese, né? Se chama tese é porque existem hipóteses, né? Então, construção de hipóteses no doutorado é essencial, ele norteia todo o trabalho do doutorado, tá? Do mestrado um pouco menos, mas ainda assim, você pode ter certeza que tem hipóteses, né? A hipótese de que você vai solucionar de determinada maneira o problema, né? Que você vai chegar em determinado resultado. Né? Então, existem algumas hipóteses ali abertas e sendo trabalhadas, né? A partir dessas hipóteses, determina o plano de trabalho. Quais são, aí agora é o que a gente costuma chamar, né? De plano de trabalho. Nesse plano de trabalho aqui é onde vocês estão escrevendo, provavelmente a qualificação de vocês é isso aqui que eu vou marcar agora. A qualificação de vocês, ó, é isso aqui. Vocês já passaram pelas etapas iniciais, tá? Já fizeram um bom trabalho nesse primeiro ano aqui, estudando, tá? Agora, a hora que vocês vão determinar o plano de trabalho de vocês, que é a qualificação, pré-projeto, o nome que ele tiver, vocês vão escrever justificativa, que está lá vinculado com aquele problema lá de cima que você estudou, quais os seus objetivos, tem muita relação com as suas hipóteses, qual o método que você vai aplicar, a metodologia, tem que deixar claro, quais são os passos, as atividades que eu vou fazer para poder alcançar os meus objetivos, tá? E quais os resultados esperados, tá? Geralmente os resultados esperados, a pergunta é, o que vai mudar? Se eu alcançar os meus objetivos, o que muda? O que muda no mundo? Né? No mundo, assim, de forma abstrata, pode não mudar nada, mas nesse mundinho que eu estou estudando aqui, o que muda? Né? Aí você cita os seus resultados esperados. Tá? Essa parte aqui é a parte onde vocês estão. Tá? Façam com muito cuidado, porque quando a gente não dá atenção para esse projeto de qualificação, a tese ou a dissertação demora muito mais para sair. Uma boa qualificação resolve grande parte do trabalho da pós-graduação, tá? Aí, executar o plano, né? Se você tem um bom plano, executar ele é até a parte mais fácil, tá? E aí, depende muito da natureza, a natureza do problema, tá? O comum é que você colete dados, se você precisa deles, ou encontre benchmarks que você vai precisar, faça uma coleta, né? Ou de ferramentas que você vai precisar, tá? Faz as implementações na nossa área, inevitavelmente, né? A gente tem que implementar algo, né? Tem que criar algo, né? Parte da gente ali, alguma coisa nova, então alguma coisa nova vai ser implementada, analisar e interpretar os resultados, e eu sei que vocês estão fazendo uma disciplina para ajudar na análise dos resultados, que está sendo muito legal, tá? Porque a gente peca muito nessa etapa de análise de resultados. Tá? Na computação, a gente é bem imaturo, né? Em geral, a gente é bem imaturo nessa área, então vale o esforço de estudar todos aqueles métodos estatísticos, né, que vocês estão estudando, e validação ou avaliação ou comparação dos resultados obtidos com trabalhos anteriores, né? Então, executou o plano, no final, vocês vão apresentar isso para a comunidade científica de alguma maneira, né? Se é TCC, uma monografia, se é um mestrado, uma dissertação, se é um doutorado, uma tese,
em qualquer um desses níveis aqui pode gerar um artigo, né, numa revista, pode gerar um artigo numa conferência, pode gerar um relatório técnico, tá? Ou mais de um, dependendo do que você produziu de resultados aqui do projeto, tá? Então, esse geralmente é o fluxo de um projeto de pesquisa, tá? E a gente o segue naturalmente, porque o orientador vai dando essa toada, né? Mas se a gente tem isso claro na cabeça, em que ponto a gente está, o que nos está faltando, se alguém te perguntar na rua o que você está fazendo no mestrado e você sofrer para responder, para um pouquinho e vem aqui, escreve seus objetivos de novo. Porque às vezes perguntam para a gente, você está fazendo mestrado? Então, e o que você está fazendo? Aí você trava, porque você fica com a sensação de que a pessoa não vai entender nada, porque é da computação e a pessoa não é. E aí você não consegue explicar de maneira simples para a pessoa o que você está fazendo, né? Então volta e dá uma olhadinha nos seus objetivos, vê se os objetivos estão claros para você e se você consegue formular isso em uma frase, né? Pensa assim, se eu tiver que responder isso em uma frase, como que eu respondo para um leigo? Como que eu respondo isso para um colega da computação? Como que eu respondo isso para um expert? Tá? A mesma resposta, só que com palavras diferentes e com maturidade diferente. Façam esse exercício que vocês vão ver que depois disso vocês vão estar mais seguros do que vocês estão fazendo, né? Porque nessa fase que vocês estão, o problema do mestrado, do doutorado ainda está nebuloso, né? Fica muito nebuloso na cabeça. Então, qual que é o meu objetivo principal? Né? Então, pensem assim, como que eu respondo em uma frase? Eu faço esse exercício muitas vezes, ainda até hoje, eu faço com os projetos dos meus alunos. Quando está nebuloso para mim, e sempre fica, no começo de um projeto, fica tudo muito nebuloso, eu falo, pera lá, deixa eu responder em uma frase. Se esse aluno me perguntar, professora, qual que é o meu projeto? Eu tenho que conseguir responder em uma frase para ele. Isso me ajuda a clarear muito bem, né? Então, quando a gente tem dificuldade de entender, tá tudo muito abstrato, é porque tá faltando a gente ter clareza nessas etapas aqui, né? E essas etapas são essenciais para a gente construir tanto o texto, quanto para a gente ter condição de fazer os passos práticos, né, do projeto, que vão fundamentar, né, que vão resolver todo o projeto, no final das contas, tá? Então, tenham essa figurinha aqui, tá? Do jeito que vocês quiserem desenhar ela, mas tenham essas etapas aqui na cabeça para a gente não se perder durante o processo. Mesmo porque 2 anos é pouco para qualquer projeto de pesquisa bem feito, sabe? Então, a gente não pode perder tempo algum. Tá? Eu sinto dizer isso, mas é assim, né? Vocês vão qualificar muito rápido e a hora que vocês qualificarem, vai faltar muito pouco para defender, vai ser um pouquinho assustador. Não sei se o Charles está aqui ainda. O Charles é o meu aluno de mestrado, um dos meus alunos de mestrado. Parece que foi outro dia, né, Charles, que foi a qualificação. Parece que foi outro dia. Parece que a gente ainda está revisando o que os professores falaram na qualificação para tentar ajeitar o projeto. E estamos há quantos meses já da qualificação? Acho que quase 6 meses ou 5 meses já que foi a qualificação do Charles, né? Então, o tempo voa, e começa a assustar quando vai chegando muito perto, tá? Então, não percam tempo, tá? Nenhum. Vamos terminar logo, terminar em 2 anos, né? E os de doutorado, calma, e cada passo muito bem estruturado, né? Porque daí não é correr, não. No doutorado você tem que ter... É igual... Vocês já viram a diferença na Olimpíada dos caras que correm distância curta e dos caras que correm distância longa, né? Vocês já viram que o cara que corre 100 metros, né? O cara que corre 100 metros, ele tem muito músculo, né? Porque ele tem que ter explosão e ele tem que correr rápido para chegar rápido os 100 metros lá, né? Então, os caras que correm 100 metros, eles são parrudos, eles têm que manter a motivação deles, né? O corpo funcionando para aquilo, né? Por 100 metros, 200 metros. Acho que 500 metros também é curta distância, eu acho. Beleza. Esse é um tipo de corpo, né? Um tipo de postura, um tipo de treinamento. O profissional ou atleta lá aquelas distâncias maiores, né? Aqueles maratonistas, eles têm outro corpo, né? Eles são magrinhos,
e eles têm resistência, eles não têm explosão. Tanto é que na hora na largada, eles nem querem largar na frente, eles largam do jeito que der, né? Eles largam tranquilos, porque o que faz o maratonista chegar ao final, bem colocado, é mais a resistência que ele tem, ele aguentar bem todo o percurso, lá, sei lá, 21, 40, sei lá quantos quilômetros que ele tem que correr. Né? Então, é como se o estudante de mestrado fosse o dos 100 metros, aqui tem que ficar os 2 anos naquele pique, aquela adrenalina, não pode desanimar, porque se ele desanimar um pouquinho, ele perdeu tempo e o tempo custa para ele. E o de doutorado é uma resistência física e mental. Eu estou falando, o maratonista lá é física e mental também, né? Porque a parte mental influencia muito. De vocês é mais mental do que física, né? Porque física a gente só fica aqui sentado engordando, gente. Essa computação não colabora com o físico das pessoas. É mais mental mesmo, essa resistência, porque vão ficar 4 anos, 5 anos. Nesses 4, 5 anos vem altos e baixos, sabe? Nesses 4, 5 anos, a gente anima no começo, dá uma decaída, né? Dá uma decaída, começa a achar meio chato. Aí vem a qualificação, a gente dá aquele gás para a qualificação, dá uma animada. Aí depois dá outra decaída, e assim vai, né? Agora, o que não pode é perder... perder a motivação a ponto de desistir, né, ou de comprometer o processo todo. Tem que ter uma constância, essa resistência para o aluno de doutorado é o que mais vale, tá? A gente tem que ter uma cabeça a cabeça bem, os pensamentos organizados, tem que ter equilíbrio, não pode parar de fazer exercício físico, não pode senão daqui a pouco tá tomando remédio, tá todo lascado, né? Eu me incluo, tá? Porque a gente perde, assim, de vez em quando, um pouquinho o prumo, né? O equilíbrio, né? Tá dormindo mal, tá? Então, tem que manter, porque é um período longo, né? De muito trabalho e constância, tá? Então, assim, da minha parte, assim, a palestrinha era pra gente dar esse apanhado em um pouquinho de pesquisa. Eu não tenho rigor científico, sabe? Assim, inclusive... era para eu ter falado isso no começo, eu não falei, me esqueci. Mas, assim, o fato de eu estar dando essa palestra para vocês não é porque eu tenha produção científica melhor do que o dos meus colegas, ou que eu tenha rigor científico, simplesmente porque eu estou dando essa disciplina na graduação e estou tendo que estudar um pouquinho do assunto e achei que valeria a pena estudar aqui com vocês. Mas a gente tem professores ali na computação que dominam essa metodologia, né, e que tem um formalismo científico e tal, excelente, de muitos anos, tá? Então, assim, eu tô aqui realmente na humildade aqui, dividindo com vocês um pouquinho do estudo e um pouquinho do que na prática a gente vivencia, né? Desses altos e baixos da pesquisa, e para a gente refletir, porque a gente tem o tempo todo tá refletindo, né? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo esse mestrado, para esse doutorado? Quanto que me falta? Exatamente o que eu vou produzir? O que eu vou contribuir? Para quem que isso vai ser útil? Né? E essas perguntas a gente tem que fazer para que os passos que a gente está dando, né, sejam passos bem dados, né? Que a gente não esteja só perdendo o tempo, empurrando isso como só uma parte da profissão, que não seja só isso, né? Que seja produção de conhecimento, né? Conhecimento acho que o que tem mais valor, se a gente pode ver assim, o que a gente carrega com a gente mesmo, que não se pode tirar de uma pessoa, é o que ela adquiriu de conhecimento, é dela, né? O Alzheimer tira, né? Só se ela tiver problemas, assim, problemas mentais, assim, não possa usar aquilo. Mas o conhecimento é algo que a pessoa carrega com ela. Então, é importante a gente entender que a gente está num processo de produção de conhecimento, cada um para si, e também para depois deixar isso para a sociedade, para a sua comunidade, no caso, a comunidade da computação. Né? Então, não levar de qualquer jeito, tentar levar esse processo aí, dando importância para ele, né? Dando valor para ele. Quando a gente coloca valor, assim, a gente fala, puxa, o que eu estou fazendo, pode não ser a coisa mais legal do mundo, pode, né? Eu queria estar mais motivado até, mas vamos dar importância para o que a gente está fazendo, porque daí o valor é a gente que dá, né? O valor não é a coisa que ela não tem por si só, é a gente que dá o valor para ela.
Então, se você dá importância para o que você está fazendo e cuida do que você está fazendo e faz bem feito, aquilo passa a ter valor na sua vida, né? Então, acho que era essa a motivação que eu queria trazer para vocês, tá? Abro aqui para vocês perguntarem ou fazerem colocações, se vocês quiserem, à vontade, tá? Deixa eu pegar um. Pessoal, eu coloquei aqui de novo para vocês o formulário, tá? Para vocês preencherem. Deixa eu só parar a gravação.